Pegue a palavra de Deus comigo agora, por gentileza, e abra comigo no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 4. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 4. Deus, Ele é invencível. Amém, amados? Amém ou não amém? Isso é uma afirmação a qual eu posso fazer com toda a certeza. Deus é invencível. Posso dizer que Deus é invicto nas suas batalhas, como a própria palavra de Deus o chama de general de guerra. Senhor dos exércitos é o seu nome. Mas se Deus é invencível, se Deus é imbatível, por que o seu povo perde batalhas? Por quê? Se Deus é invencível, por que o povo de Deus, então, também não é invencível? Perde batalhas, lutas e pode, dependendo, até perder guerras inteiras. Por quê? Existem talvez uns 2 ou 3 motivos. Nós vamos observar com mais detalhe pelo menos, dele. Em outra ocasião, se for o caso, eu prego a respeito dos outros. Eu devo citar os outros também, mas vamos ver com mais detalhe Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 4. Vamos ler aqui para começar, do versículo 5 ao 7. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, do versículo 5 ao 7, diz assim: E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Olha só, eles fizeram um brado tão grande de júbilo, de alegria diante da arca do Senhor, que a terra estremeceu. Lógico, a gente entende que quando diz aqui que a terra estremeceu, não está dizendo literalmente que a terra em si estremeceu. Mas eu não sei se você já deve ter ido com certeza, aí nos carnaval da vida, e quando você fica muito perto da caixa de som, o grave, ele bate, treme o corpo da pessoa, do peso do som. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Eles bradaram, gritaram, aquele grito de vitória, de alegria tão grande, que dava para tremer o corpo, a terra tremeu com esse brado de alegria. Versículo 6. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: Que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal nunca sucedeu. O povo de Israel estava para enfrentar uma batalha contra os filisteus. Eles estavam, naturalmente falando, em desvantagem. Haviam começado perdendo a batalha, e diante disso nós vamos ver alguns detalhes. Eles vão pedir para trazer a arca então, e por isso da grande alegria. E os filisteus, vendo aquilo, qual vai ser a compreensão deles? O Deus do povo de Israel, e o Deus do povo de Israel era um Deus conhecido entre as nações, veio no meio do arraial. E por que eles dizem isso nunca sucedeu? É como que eles estivessem dizendo: nós nunca tivemos que lutar contra um Deus. Então, como nós faremos isso? Nós vamos nos aprofundar nesta batalha, porque essa batalha vai nos ensinar justamente, pelo menos um dos motivos pelos quais, mesmo Deus sendo invencível, imbatível, o povo dele, sim, perde batalhas. Mas antes vamos orar. Feche seus olhos e peça com sinceridade para que Deus fale contigo através da sua palavra. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, a Tua palavra ela será ministrada agora, Senhor, e ninguém que me ouve apenas para saber aquilo que eu, pastor Herman,
de mim mesmo tenho para falar. Querem ouvir a tua voz, Senhor, querem ouvir a tua palavra, saber aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Por isso, Deus, use a minha vida como ministro nesse altar para expressar aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja. Papai, no nome de Jesus, desde já que todo empecilho, todo atrapalho, tudo aquilo que se opõe à tua palavra seja anulado em nome de Jesus. E que a tua palavra, Senhor, ela encontre os nossos corações como uma terra fértil, como uma terra boa, e assim produza muito resultado. Em nome de Jesus, amém. Amém? Pode se assentar, tome o seu assento. Primeiro vamos entender o que era a arca da aliança, ou a arca do concerto, ou a arca do Senhor. Leia depois lá em Êxodo, capítulo de número 25, Deus manda construir o tabernáculo. E a partir ali de Êxodo 25, Deus vai começar a dizer aquilo que seria construído para o tabernáculo. O tabernáculo tinha o átrio geral, tinha o lugar santo e o santíssimo. E dentro do santíssimo, justamente, ficava a arca. E esta arca, conforme a própria palavra de Deus em Hebreus fala, dentro dela estava ali guardada um pote de ouro com maná. Estava ali dentro também as 2 tábuas da lei que Deus dera a Moisés. E estava ali dentro também a vara que Deus fez florescer para confirmar o sacerdócio de Arão. E esta arca, sobre ela havia uma tampa chamada propiciatório, e sobre o propiciatório, essa tampa, tinham 2 querubins, a imagem de 2 querubins que tinham sido esculpidos em peças de ouro inteiras. E então Deus manda fazer, e depois que a arca está pronta, o propiciatório está pronto, o tabernáculo está pronto, Deus passa a falar com Moisés através, não da arca literalmente, mas quando Moisés se coloca ali no lugar santíssimo, entre os querubins que Deus então passa a falar com Moisés. Então a arca, ela passa a representar, a ser um símbolo da presença de Deus, ou da manifestação da presença, da manifestação do poder de Deus. Então por isso que eles vão ficar, em primeiro ponto, tão alegres, quando a arca é levada para o meio do arraial, diante daqueles homens, quando eles colocam os seus olhos na arca, é a mesma coisa para eles, no que diz respeito à questão da fé, da esperança, que o próprio Deus estivesse ali naquele momento, pisando no meio do arraial. Por isso que eles vão dar esse brado de vitória tão grande, esse brado de alegria tão grande, que vai estremecer a terra. E por que a arca foi levada para o meio do arraial? Vamos ler aqui, primeiro livro de Samuel, capítulo 4, a partir do versículo 1. Vamos ler a história um pouquinho antes. Veja só, diz assim: E veio a palavra de Samuel a todo o Israel. Israel saiu ao encontro, a peleja aos filisteus, e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Ou seja, os filisteus estavam vindo para a peleja, e Samuel ali vai mandar que eles vão para a batalha. E justamente debaixo da direção de Deus. Porque antes de nos aprofundarmos, um dos motivos que muitas vezes o servo de Deus perde batalhas, mesmo Deus sendo invicto, é porque às vezes o servo de Deus se mete em batalhas que Deus não mandou ele se meter. Isso pode fazer com que o servo de Deus perca, porque era uma luta que não era para ele travar, não era para ele ter ido. Davi, por exemplo, quando ele passa a ter um relacionamento maior com Deus, antes de ir para uma batalha, ele perguntava a Deus se devia ir ou não. E quando Deus dizia que ele devia ir, ele ia. Quando Deus dizia não, ele não ia. Então, às vezes acontece isso, mas o foco principal hoje não é esse. Até porque aqui,
pelo que a gente entende do panorama, Deus tinha permitido que eles fossem para a batalha. Um exército acampou em Ebenezer, que foi um lugar de vitória, que Deus deu vitória ali ao povo, e Samuel chamou aquele lugar de Ebenezer, que quer dizer até aqui nos ajudou o Senhor, e os filisteus do outro lado, sempre era assim, um exército acampava em um lado, outro no outro, e depois eles se encontravam no meio para a peleja. Versículo 2. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha, para sair de encontro a Israel. E estendeu-se a peleja. Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. Ou seja, eles foram para a batalha, uma batalha que era para ser vencida, e eles vão começar aquela guerra sendo feridos, perdendo a batalha. E logo eles voltam para o arraial, e veja o primeiro entendimento que eles vão ter. Eles vão questionar por que nos feriu o Senhor diante dos filisteus. Em algumas traduções até diz, porque nos derrotou o Senhor diante dos filisteus. Então eles entenderam que tinha alguma coisa errada ali, que era para eles terem vencido aquela batalha, mas por algum motivo, ou Deus não os havia dado vitória, ou o próprio Deus os havia feito perder aquela batalha. E qual vai ser o primeiro pensamento deles? Tragam a arca. Mandem que seja trazida a arca no meio de nós, porque sendo trazida a arca, qual era o pensamento deles? Deus vai vir aqui no nosso meio. E Deus vai estando aqui no nosso meio, então nós vamos vencer. Porque eles sabiam que Deus era invencível. Eles sabiam que Deus não perdia as suas batalhas. Então eles vão dizer, tragam a arca, e colocando então aqui a arca, nós venceremos. E vai acontecer aquilo que eu li no começo. Vão mandar trazer a arca vai ser trazida da forma devida, que era nos ombros dos homens. 2 sacerdotes, Ofni e Finéias, estão de posse da arca, porque não era qualquer pessoa que podia tocar na arca, levar a arca. Na verdade, tocar na arca mesmo ninguém podia. A arca tinha que colocar as varas nas argolas, eles pegavam nas varas das argolas para carregar a arca. E estava tudo aparentemente correto. E eles vão dar o brado de vitória, felizes. O exército inimigo vai se assustar, como que dissesse, agora pronto. Primeiro enfrentamos só os homens, vencemos facilmente. Mas agora eles clamaram ao Deus deles, o Deus deles está no meio deles, e eles vão vir contra nós. Nós nunca enfrentamos o Deus deles pessoalmente, e nós vamos ser derrotados. Continue comigo a leitura, versículo 8, o versículo 5 ao 7, a gente já leu no início. Versículo 8, os filisteus ainda falando, ai de nós, quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? Eles estão falando de Deus. Esses são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas juntos do deserto. Então, a história do Deus de Israel era conhecida, todos sabiam o poder de Deus. E se Deus derrotou o Egito, que era uma grande potência, o que seriam dos filisteus? Versículo 9. Esforçai-vos e sede homens,
Alguém, talvez um comandante, um general, alguém vai dizer: opa, esforcem-se, sejam homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e olha o que diz: e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda, e foi grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Se você continuar a ler a história, versículo 11, e foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli era o sumo sacerdote, Ofni e Finéias, morreram. Que derrota! Foi uma derrota esmagadora que o povo de Israel teve. Os 2 sacerdotes foram mortos. Depois você pode ler a continuidade aqui da história. Quando Eli, pai de Ofni e Finéias, sabe que Israel foi derrotado e que os 2 filhos dele morreram na batalha, ele cai para trás da cadeira que ele estava, quebra o pescoço e morre. Morre na hora. Morre na hora. Ele quebra o pescoço e morre na hora. Ele era um homem já de idade avançada, idoso, muito pesado, obeso, e quando ele cai, não sei se ele caiu e bateu a cabeça, alguma coisa, mas ele quebra o pescoço e morre ali na hora. Ou seja, a derrota foi esmagadora e ainda levaram a arca de Deus. Aí vem justamente a pergunta: ora, mas como? Deus é invencível. A primeira batalha, tudo bem, eles foram, mas Deus não estava, aspas, no meio deles, a arca não estava, mas agora a arca estava. Por que isso aconteceu então? Nós temos que entender a história, o que estava acontecendo. Por que que eles foram derrotados e por que muitos cristãos também são derrotados. Aqui, deixa marcado aqui que a gente vai voltar, mas quando a gente volta um pouquinho, no capítulo de número 2, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, veja o que a palavra de Deus diz aqui, no versículo 12. Primeiro falando dos 2 sacerdotes, Ofni e Finéias. Olha só o que diz. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de que igreja? Filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Talvez você pergunte: pastor, como assim? Como que eles podem ser sacerdotes e não conhecer o Senhor? Parece impossível, sim ou não? Parece impossível. Mas por quê? Porque conhecer a Deus não é só dizer que conhece. Não é só estar dentro do templo, eles estavam dentro do templo todo dia. Conhecer a Deus não é só saber o nome de Deus, não é só estar no templo, ler a palavra, é conhecer, é ter um relacionamento com Deus. Como Jesus ele fala: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, se a pessoa diz que ama a Cristo, mas não guarda os mandamentos, ela não ama. Se a pessoa diz que conhece a Deus, mas não tem um relacionamento com Deus, na verdade, ela não conhece a Deus. Eles eram filhos de Belial, eles andavam na prática do pecado. Se você ler a história toda de Ofni e Finéias, você vai ver que eles metiam mão no sacrifício. Os sacrifícios que tinham que ser consagrados primeiro a Deus, e depois os sacerdotes tinham a parte deles, porque os sacerdotes eram sustentados pelos dízimos, pelas ofertas. Só que primeiro era consagrado a Deus, a parte de Deus era oferecida em sacrifício, só depois os sacerdotes tinham a parte deles. Ofni e Finéias não, queriam a primeira parte para eles, o melhor para eles, iam lá, metiam o garfo na panela, tomavam o que queriam e pronto, e pior ainda, eles se prostituíam, levavam prostitutas para dentro do templo, e se prostituíam dentro do próprio templo. Era algo terrível.
Aqui mais na frente, ó, quando a gente vê aqui o versículo de número 22, veja só. Eu vou pular aqui para não fazer uma leitura muito grande. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto os seus filhos faziam a todo Israel, de como se deitavam com as mulheres, que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Ou seja, eles faziam, andavam em pecado e todo mundo sabia. Não que quando a pessoa peca e ninguém sabe, tá bom, né? Não, tá tudo certo, ninguém sabe. Deus sabe. Continue. Versículo 24. Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Deus já estava revoltado com eles. Deus já estava indignado com eles, porque estavam trazendo escândalo para a casa de Deus, não davam ouvido ao pai, e o pai, pastor, mas Eli pelo menos reclamava com eles. Eli não tinha que só reclamar, não. Ele, como a autoridade maior, como sumo sacerdote, ele tinha que tomar uma atitude, tinha que tirá-los do serviço sacerdotal, tinha que tirá-los daquele serviço, não podia deixar eles continuando daquele jeito, escandalizando o nome do Senhor. É como ele diz: ora, se eu peco contra alguém, eu ainda tenho Deus em meu favor. Se alguém peca comigo, eu ainda posso rogar a Deus. Mas se eu peco contra Deus, eu vou rogar a quem, pelo amor de Deus? A quem que eu vou pedir socorro? Se eu tenho alguém que quer tentar contra a minha vida, eu tenho um Deus a pedir socorro. Mas se é o próprio Deus que quer tentar contra a minha vida, eu vou pedir socorro para quem? E aí? O bicho pega ou não pega? O negócio fica estreito. E Deus avisa. Olha aqui, ó, versículo de número, a partir do 27, primeiro livro de Samuel ainda, capítulo 2, versículo 27. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó, e eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos envergonhardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Ou seja, o que é que Deus está reclamando com Eli? Você está honrando mais os teus filhos do que a mim. Ao invés de Eli tomar uma atitude com relação aos filhos dele, só ficava: meus filhos, não façam isso, está errado, está todo mundo vendo, está todo mundo sabendo, falando, mas não tomava uma atitude que ele tinha que tomar, tinha que tirar eles do sacerdócio. Acabou. Vocês querem continuar pecando? Continue, vão para o inferno vocês, que Deus acabe com vocês, mas vocês não vão ficar fazendo o que vocês estão fazendo na casa do Senhor. Acabou. Mas não, ele não faz isso. Ele acaba sendo compassivo demais com os filhos. Aí Deus diz assim, versículo 30, portanto diz o Senhor de Israel, na verdade tinha dito eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos.
ou seja, serão tornados vis, serão desprezados. E quando ele fala dos filhos dele, a única vez aqui que nós vamos ler que ele fala, ele diz: vocês estão fazendo pecar todo o povo. Porque se o sacerdote andava em promiscuidade, se o sacerdote se deitava com as prostitutas, o que era que o povo pensava? Ah, pode. Se os sacerdotes, que são homens de Deus, estão fazendo isso, então é porque pode, não tem problema. E eles acabavam, então, fazendo com que todo o povo pecasse. E aqui, quando a gente volta, então, para o capítulo 4, onde começamos, nós entendemos por que eles perderam a primeira batalha. E cerca de 3.000 homens, 4.000 homens morreram, porque eles estavam em pecado, em transgressão. Por isso que eles questionam: Deus, por que Deus nos feriu? Eles entendem que tem alguma coisa errada ali. Aí eles pegam e mandam trazer a arca do Senhor. Aí talvez alguém diga: pastor, mas eles mandaram trazer a arca de Deus, por que ainda assim eles perderam na segunda batalha? Porque a questão não era trazer a arca de Deus, a questão era se arrepender dos pecados. Ou seja, eles estavam olhando para a arca de Deus como um amuleto, estavam olhando para Deus como um santo milagreiro, como um amuleto. Quando a gente quer pecar, deixa Deus para lá. Mas quando a gente precisa de uma vitória, traz Deus para cá. Quando é interessante eu fazer aquilo que eu quero da minha vida, manda Deus para lá. Mas quando eu estou na luta, na peleja, ai Deus, misericórdia. Opa, é assim não. Não é assim que funciona não. Ou Deus virou um garçom, ou um garoto de recado, ou um office boy. Ou Deus virou o quê? Um segurança particular? Um soldado pago para me dar vitória? Não é assim que funciona. Eles estão fazendo da arca do Senhor um amuleto. Não, tragam a arca de Deus aqui que a gente vai ter sorte. Aí quando chegou lá, oh glória! Mas o erro começava nos sacerdotes, que eram os líderes, e descia para todo o povo. Mas o que eles precisavam fazer para vencer era o quê? Se arrepender dos seus pecados. Era isso que eles precisavam. Por que Deus, sendo invicto em batalhas, por que Deus, sendo invencível, indestrutível, muitos servos de Deus perdem batalhas que seriam fáceis de ser vencidas? Porque um dos motivos, né? A gente já viu um que às vezes é entrar em batalha que não devia, mas um dos motivos é por não se arrepender dos pecados, por estarem em falha, em pecado. E Deus fala, Deus repreende, como fez aqui com Eli e com os seus filhos, e a pessoa, quando quer fazer a sua vontade, faz de conta que Deus não existe. Quando está no aperto, na prova, ai Deus! Aí pega a Bíblia como se a Bíblia fosse um amuleto. E infelizmente, isso é algo que a cada dia multiplica mais e mais. Porque o arrependimento praticamente não se é pregado mais. E se tem ensinado as pessoas a olhar para Deus como um amuleto. Se tem colocado nas mãos das pessoas amuletos da sorte. E a pessoa não precisa se arrepender não. Ela quer uma vitória, basta ela pegar a água consagrada, ou o sal, ou a rosa, ou o tijolo, ou o martelo, ou a chave, ou o cajado, ou fazer a campanha, ou subir o monte, ou sei lá o quê. Não precisa arrepender. Não precisa deixar os pecados para trás. Se ela fizer a campanha, ela é abençoada e acabou. Ou seja, Deus é obrigado a dar vitória à pessoa porque ela fez uma campanha. Deus é obrigado a dar vitória à pessoa porque ela pegou um copo com água lá e bebeu. Ou porque ela botou lá o sal atrás da porta, ou pegou a rosa lá que manda os capetas embora, que eu não sei que flor é essa. E aí por diante. Deus é obrigado a fazer, não, porque Deus vai, porque Ele é obrigado a fazer, é obrigado coisa nenhuma. Ele é Deus.
E desde o Antigo ao Novo Testamento, a chave da vitória é um coração quebrantado, é o arrependimento, é a obediência a Deus. A fé, a perseverança fazem parte da obediência. A fé, a perseverança fazem parte de uma vida arrependida. Aí alguém pode dizer, pastor, mas até Deus foi derrotado, porque a arca foi tomada e foi levada. Não, o povo foi derrotado, Deus não. Continue a história. Veja aqui comigo, capítulo 5. Veja comigo o capítulo 5. Primeiro livro de Samuel, capítulo 5. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e trouxeram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom. E a puseram junto a Dagom. Quem era Dagom? O Deus deles. O que é que eles estão achando? Derrotamos o povo, derrotamos o Deus dele. O nosso Deus Dagom é mais poderoso. Olha aí, Dagom, a arca do Deus de Israel. Está aí, o Deus de Israel. Você é mais poderoso do que ele. Colocaram a arca. Versículo de número 3. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo em seu lugar. Botaram lá, quando foram no outro dia, Dagom estava prostrado diante da arca. Ou seja, prostrado diante do Deus de Israel. Era mais poderoso coisa nenhuma. Deus derrubou aquela estátua para mostrar: eu sou mais poderoso. Deus de vocês tem que se prostrar diante de mim, porque ele não é nada. Tornaram a levantar Dagom, os homens tendo que defender, proteger o Deus deles. Deus mostrando que ele é invencível. Versículo 4. E levantando-se de madrugada, no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído, com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as palmas das mãos cortadas sobre o limiar, sobre o tronco ficou Dagom. Estava caído, sem cabeça e sem as mãos, todo quebrado diante. Os filisteus vão começar a ficar preocupados com isso. Agora eles estão enfrentando Deus. Primeiro eles enfrentaram os homens que tinham a arca, mas não tinham Deus. E por que não tinham? Porque Deus avisou: aquele que me honra, eu honro. Mas se me desprezar, eu desprezo também. Vocês não querem nada comigo. E aí, na hora que vocês precisam, eu tenho que passar a mãozinha na cabeça de vocês e dar o pirulitinho, o docinho para vocês não chorar? Não, meu amigo. Não é assim não. Se vocês me honrarem, eu honrarei vocês. Mas se não me honrarem, não. Versículo 5. Pelo que nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom, pisam o limiar de Dagom em Asdote até ao dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdote, e os assolou e os feriu. E Deus parece que gosta de fazer uns negócios para aperrear, né? E os feriu com o quê? Com hemorroidas. A Asdote e aos seus termos. Deus podia ter feito qualquer coisa, ter colocado qualquer coisa no povo, mas Deus colocou logo hemorroida no povo. Só Deus, é ou não é? Só Deus. Ele podia ter feito qualquer coisa, botou logo hemorroidas no povo. Versículo 7. Vendo então os homens de Asdote que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom nosso Deus. Pelo que enviaram e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos nós da arca do Deus de Israel? E responderam: a arca do Deus de Israel dará a volta a Gade. Assim a rodearam a arca do Deus de Israel, começaram a mandar ela de cidade em cidade. E sucedeu que desde que a rodearam,
que a rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade, com muito grande vexação, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até ao grande, tinham hemorroidas nas partes secretas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: transportaram para nós a arca de Deus de Israel, para nos matarem, a nós e ao nosso povo. Para onde eles mandavam a arca, Deus mandava praga sobre o povo. Para onde mandava, Deus mandava praga sobre o povo. Não é assim não, vocês venceram os homens, a mim não. Versículo 11: e enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: enviai a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo, porque havia mortal vexação em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali. Sabe o que foi que eles disseram? Sabe de uma coisa? Vamos mandar a arca de volta para o seu lugar. Nós não podemos contra esse. Deus, ele é invencível nas batalhas. Invicto, todo poderoso. O que nós precisamos para vencer todas as batalhas, para ter vitória da parte de Deus nas batalhas, é simples, é fácil, não é segredo, é cumprir o que está aqui, ó. Um texto tão conhecido nosso. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14. É simples. Segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Acabou, não tem segredo. É se arrepender. Todos nós somos falhos, erramos, pecamos, uma hora ou outra podemos cair e falhar. A questão é, eu falho ou eu ando dissolutamente na prática do pecado? Existe uma grande diferença em eu deliberadamente pecar e em eu falhar, ser vencido por uma tentação. Há uma grande diferença. Se eu ando deliberadamente no pecado, eu não estou honrando a Deus, não estou honrando a salvação a qual eu posso alcançar através de Cristo. Então não adianta eu querer Deus apenas como meu empregado, como meu garçom. Pode Deus, pela sua grandeza, pelo seu amor, pela sua bondade, me abençoar? Pode acontecer. Mas não há garantia nenhuma. Mas se eu sendo falho e pecador como sou, nós sendo falhos e pecadores como somos, andar em arrependimento, lutando contra a natureza pecaminosa que existe em nós, buscando fazer a vontade de Deus, aí podemos ter certeza da vitória, daquilo que o próprio Senhor Jesus garante: não vos deixarei, nem vos desampararei. E Ele conosco, aí sim, não é a arca, não é a Bíblia, não é uma pulseira, não é sei lá o que, é Ele conosco. Espírito de Deus habitando dentro de nós, através da obediência à palavra, através do arrependimento. Aí pode ter certeza, as batalhas serão vencidas,
para a glória do Senhor. Amém? Vamos aplaudir a Jesus. Pode ficar de pé no seu lugar que eu quero orar com você. Nós vamos ver algo muito semelhante quando o povo vai possuir a terra prometida. Eles possuem Jericó, vencem Jericó de uma forma sobrenatural. As muralhas caem e eles possuem a terra. Aí eles vão enfrentar a segunda cidade, que é Ai. E ali em Jericó Deus tinha dito: todo o despojo dessa cidade é meu. Não toquem no ouro, nem na prata, em nada disso. Não toquem, é meu. Porque era a primeira cidade, era primícia do Senhor. Deus diz, é anátema o que tem lá, é anátema, não toquem. Tudo bem, eles vencem, aí vão enfrentar a segunda cidade chamada Ai. Aí Josué manda uns espias, eles olham e dizem, olha, o exército é pequenininho. Basta aí uns 2.000 ou 3.000 homens que a gente vence, ó, na moleza. É melzinho na chupeta, como diz a história. Mamão com açúcar, facinho, facinho, da gente derrotar. E eles vão, o quê? Quebram a cara. Voltam derrotados, fugidos. Aí Josué vai, se joga no chão, rasga as vestes. Deus, por quê? Aí Deus, está orando por quê, Josué? Está orando por quê? O povo pecou. Tocaram no anátema. Chame o povo. Diga que amanhã eu vou revelar quem é. Mande o povo se santificar. E Josué manda o povo se santificar. Deus revela o Acã, que tinha tocado no ouro, na prata, ainda tinha pego uma túnica. Desobedeceu, mexeu no que não devia. Resultado, pagou o preço da desobediência. Aí eles vão enfrentar Ai de novo e ó, vencem com facilidade. Uma luta que era para ser fácil de ser vencida, por causa da desobediência, virou uma derrota. Mas depois, na obediência, foi fácil. Então precisamos ter muito cuidado. Às vezes a gente, às vezes o cristão, passa por perrengue que não era para passar. Às vezes enfrenta lutas que eram para ser fáceis, coisas que eram para ser resolvidas rapidamente. Mas por causa da desobediência a Deus, ou não vence, ou a coisa se arrasta. Uma coisa que era para ser fácil. Por isso, busquemos andar em comunhão com Deus, para sempre que estejamos andando pelo caminho errado, tenhamos a sensibilidade de saber que estamos andando por caminho errado, tenhamos também a humildade de reconhecer o erro, nos arrepender, obedecer a Deus, porque vai ser muito mais fácil. Já estamos sujeitos aí às perseguições da vida, já estamos sujeitos. Já está aí no Facebook já, botando como discurso de ódio, glória a Deus, aleluia. Não é com todo mundo que acontece, mas eu fiz o teste e aconteceu comigo. Peguei um irmão em Cristo, foi meu aluno de teologia lá em Goiás. Ele postou um vídeo ele pregando numa igreja lá no Piauí, o Eduardo. Aí eu botei embaixo, glória a Deus, exclamação, aleluia, exclamação, como eu tinha visto falarem. Na hora que eu, para ir o comentário, apareceu o textinho no Facebook. E esse comentário estava como muitos outros comentários, não sei o que, não sei o que lá, sendo parados lá pela política do Facebook como comentário de ódio. Aí perguntava lá se eu queria continuar ou excluir o comentário. Eu botei continuar. Vamos ver o que é que vai dar, o que é que vai acontecer, né? Sei lá, continuar. Tem gente que põe lá glória a Deus, aleluia, não dá em nada. A pastora fez a mesma coisa no dela para testar, no dela foi de boa. Mas no meu, falou. Então, olha só. Parece nada, né? Parece nada. Então, tereis aflições.
Estamos sujeitos a aflições e lutas só por sermos cristãos. Jesus mesmo disse: Pai, não tira-os do mundo, guarda-os no mundo, porque assim como o mundo odiou a mim, vai odiar eles também. Lá no Afeganistão está o barulho que está, matando só por ser cristão. Glória a Deus, uma boa notícia, uma organização aí conseguiu arrecadar 28 milhões, fretou aviões e conseguiu tirar 7.000 cristãos de lá. Glória a Deus. Em poucos dias eles conseguiram arrecadar 28 milhões, fretaram aviões e resgataram de lá pessoas que estavam ali a perigo de morte só por serem servos de Jesus Cristo. Então, se o negócio já é difícil, eu vou usar uma expressão que talvez não era nem para eu usar, mas eu vou usar: se o bagulho já está doido pro lado da gente, com Jesus, obedecendo a Jesus, fazendo o que agrada a Deus, imagina se Deus do nosso lado, às vezes o negócio, o caldo azeda, imagina Deus contra, meu amigo. Vai pedir socorro a quem? Porque Deus do meu lado, eu peço socorro a Ele, e Ele é o socorro bem presente no tempo da angústia. É ou não é? Sim, é. Socorro bem presente no tempo da angústia. Mas e se eu não tiver Ele para pedir socorro? Ah não, mas eu tenho Deus o tempo todo. Depende. Se não honrar Ele, se desprezar Ele, Ele despreza também, não tem jeito. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Feche seus olhos, ligue seu pensamento ao Senhor e ore, fale com Deus. Se há algo que você precisa se arrepender, arrependa-se agora. Se há algo que você precisa pedir perdão ao Pai, peça agora. Peça agora. Com coração sincero. E talvez você diga: pastor, mas é algo que eu não consigo vencer. É Jesus quem vai te ajudar. É Ele quem vai te ajudar. Você que está assistindo essa mensagem gravada, eu não consegui transmitir ao vivo, mas está sendo gravada. Se você ainda não recebeu a Jesus, receba. Se arrepende dos seus pecados, porque o caminho sem Cristo vai te levar para a condenação eterna. Você, claro, vai te levar para o inferno. Receba Cristo, se converta do seu mau caminho. Você que está desviado, a mesma coisa. Você que está afastado, a mesma coisa. Você que vive em Cristo, está na igreja, mas está na prática do pecado, do adultério, da pornografia, do homossexualismo, da bebedice, sei lá qual é. Existem tantos e tantos pecados. Deixe, abandone, lute, vença. Em Cristo você é mais do que vencedor. Vença essa tentação. Cristo te dá forças para vencer essa tentação. E ande com Ele. E pode ter certeza, você estando com Ele, alinhado com Ele, fazendo a vontade dEle, Ele te dará vitória nas tuas pelejas, nas tuas batalhas. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que eu oro agora por cada filho, cada filha Tua. Oro por mim, por nós todos, por Teu povo, Senhor. Que nós tenhamos sensibilidade, que não venhamos a endurecer o nosso coração para não ouvir a voz do Teu Espírito, como fizeram Hófni e Finéias, como fizera Eli, que honrou mais os filhos do que ao Senhor. Que venhamos a ter a Ti, Senhor, sempre em local de destaque, em local de honra maior, porque precisamos amar ao Senhor acima de todas as coisas, colocar o Senhor em lugar de honra, em lugar de destaque o tempo todo, pois verdadeiramente Tu és o único que deve ter um lugar de honra e de destaque na nossa vida. O Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso. Olha também, Senhor, eu te peço para as lutas, as tribulações, as batalhas que enfrentamos no nosso dia a dia.
questões familiares, questões na saúde, questões financeiras, profissionais, espirituais. Senhor dos exércitos, general de guerra, peleja conosco esta peleja, dá-nos vitória, Senhor. Se há algo que estamos fazendo errado, nos mostra. Se há algo aonde estamos te entristecendo, te desobedecendo, nos mostra também, Pai. Se nos metemos em batalha que não era para termos nos metido, nos mostra também, Deus. Que tenhamos sensibilidade no Teu Espírito, não apenas para clamar pela arca, mas para clamar pela Tua presença verdadeiramente, Senhor. Como Moisés, quando estava ali no deserto, e o povo pecou, transgrediu, e o Senhor disse a Moisés: Moisés, eu não irei mais no meio desse povo. O Senhor disse a Moisés: eu vou mandar um anjo meu, o meu anjo guiará vocês. E Moisés disse: não, Senhor, se o Senhor não for conosco, não sairemos do lugar. Que haja em nós esse mesmo espírito, esse mesmo sentimento, que não venhamos a dar um passo sequer, se não for com a Tua presença, se não for debaixo da Tua vontade, ó Pai, mas também debaixo da Tua vontade, que venhamos a dar todos os passos que precisemos dar, e assim venhamos a glorificar o Teu nome, a tomar posse de vitória, Senhor. E assim como posteriormente em outras batalhas, aqueles filisteus foram vencidos, que nós também venhamos a vencer, para a glória do Teu santo nome. Que assim seja feito, e graças a Deus. Você que concorda, diga assim seja, e aplauda ao Senhor, que é digno de honra, glória, poder e autoridade. Amém?